Começando mais uma safra, né? A gente sempre relembra das principais pragas, né? Insetos, pragas que podem causar danos econômicos na fase inicial do desenvolvimento da cultura da soja. A lagarta elasma, ela se alimenta de outros hospedeiros alternativos em relação a plantas daninhas, plantas de cobertura. Da mesma forma, a Spodoptera frugipeda. Então, são duas pragas que podem se beneficiar das mesmas situações. A dessecação antecipada, se possível, com utilização de inseticidas para o controle dessas lagartas, é interessante para reduzir aquela população de lagartas grandes que pode causar danos na soja no início do desenvolvimento. A dessecação em si dessa cobertura vegetal vai reduzir a fonte de alimento da lagarta elasma. Então essas são medidas que a gente deve tomar precavendo a presença dessas pragas na lavoura. Além disso, o tratamento de sementes com diamidas, ou então a aplicação de diamidas no sul, é uma estratégia muito interessante quando a gente já tem essas pragas instaladas na lavoura. Os corós, os próprios metaleiros, as vaquinhas, têm suas larvas que se desenvolvem no solo, tem aumentado também a sua frequência, então eles se alimentam de raízes, se alimentam de nódulos e podem causar prejuízos. Então o tratamento de sementes, quando a gente fala em coró, diamidas tem sido muito interessante, e para os coleópteros, os outros coleópteros, sejam os metaleiros e outras espécies, fipronil, neonicotinoide e até a mistura de moléculas também, incluindo a diamida dentro do tratamento de sementes, são interessantes para manejo no solo. Além disso, a utilização de metarrizo no suco ao longo dos anos beneficia de forma geral o manejo de todas as pragas que desenvolve ali no solo. Então, o metaleiro, depois da sua larva desenvolveu no solo, o adulto vai sair para a parte aérea, e a gente também tem a desfolha nessa fase inicial da soja, da cultura da soja. Como tem pouca área foliar, qualquer consumo ali já pode causar prejuízos. Em relação ao manejo químico, na parte aérea, já pensando, o próprio residual do tratamento de sementes com neonicotinoides vai ter um controle nos primeiros estágios de desenvolvimento da soja. Depois a gente tem que começar a aplicar parte aérea. Essa aplicação com piretroides, a gente tem utilizado muito ela, mas a gente pode desencadear ao longo da safra, com muitas aplicações no vegetativo piretroides, o aparecimento de trípes e ácaros. Então é interessante a gente colocar moléculas que não têm esse impacto, por exemplo, os neonicotinoides, que são absorvidos na folha e tem um efeito residual para o controle desses vaquinhas e metaleiros. O trips também nessa fase inicial, dependendo da época, dependendo das condições ambientais também, pode aparecer, apesar da gente não identificar tão facilmente os danos, ele está causando prejuízo sem a gente ver. Então, principalmente quando a gente já chega na estágio de flores, né, pode causar abotamento de flor. E aproveitando o momento, né, esse é o momento da gente fazer o manejo, que a gente fala das pragas iniciais. Tem uma praga que não causa problemas agora na soja, mas é uma praga importantíssima, talvez a mais importante lá no milho, segunda safra, que é a cigarrinha. A gente era o principal responsável por aumento dessa população da cigarrinha durante a safra, e logo após, com a semeadura do milho nas fases iniciais, quando o milho está mais sensível, milho segunda safra, milho safrinha, essa população de cigarrinhas está alta, causando todos aqueles prejuízos que a gente já sabe do complexo de enfesamento. Então uma praga, né, com essa transmissão dessas doenças forma um sistema muito complexo de manejo. Então o principal método é a gente eliminar o miltiguera o máximo possível para a gente não aumentar essa população. Então fica essa dica também.